Muito bem, meus amigos, então estamos aqui para poder continuar nosso trabalho. Vocês tiveram aulas de estequiometria e a aula de estequiometria, ela está na plataforma da Matriz Grafite. E aí nós temos lá um material, 2 listas de exercícios, cada uma com 8 questões, para poder fazer um trabalho de relação com massa e relação com mol. Então, em cima disso, que a gente vai trabalhar hoje com esse slide aqui bacana, beleza, tranquilo, de boa. E a gente vai começar a fazer o material. Todo mundo tem a lista, né? Todo mundo tem a lista, então a gente vai começar a jogar duro, tranquilo. Vamos fazer, então, estequiometria, relações com massa. Relações com massa. Então, vamos juntos fazer nossas questõezinhas e aí a gente vai bater no nosso velho papo quando a gente puder bater o papo, tá certo? Agora, mas tem o seguinte, bicho, eu não gosto muito de ficar lendo questões, não, viu? Será que alguém pode ler para mim? Tem algum aluno que pode ler para mim aí, amiguinho? Quem vai ler para nós? Quem vai ler para nós? Eu leio, pronto. Pronto, show de bola. Pode ficar à vontade. Quem está lendo? Quem vai ler? Juarez. Ô, Juarez, não reconheci sua voz, porque sua voz no meio digital fica meio diferente, mas tudo bem. Vai lá, joga duro, meu querido. Juarez vai ler, nosso brother camarada. A reação entre os gases hidrogênio e oxigênio libera energia que pode ser utilizada, por exemplo, em automóveis. A massa de água produzida por um automóvel movido a hidrogênio após consumir 2.000 gramas deste gás é. Bom, então vejam, meus amigos, que a estequiometria ela tem basicamente 2 coisas para se trabalhar. Quais são as 2 coisas, amigo? Interpretação e matemática. 2 coisas que, infelizmente, a grande maioria dos alunos tem dificuldade, que não é o nosso caso. A concorrência tem dificuldade, mas nós não vamos ter. Então, vamos no passo a passo. Quando você pega uma questão de estequiometria, o que é que ele fala para a gente? Ó? Ele pergunta, qual a massa de água? Massa de água, meus queridos, massa de água. Então, água está aqui na equação, que é dada para você aqui na equação. E da água, ele quer saber qual é a massa. Então, se você pegar as questões de estequiometria e você começar a fazer um trabalho em cima disso, desse jeito, colocando tudo no lugar certinho, você praticamente não erra nenhuma questão. Então, você vai devagar, com calma, colocando no lugar. Mas muitas vezes as pessoas erram porque vai tudo fazendo na pressa. E não separa dados, não coloca as coisas no lugar devido e acaba se prejudicando, tá certo? Então ele está perguntando qual a massa de água, aí ele vem, ó, movido a hidrogênio após consumir 2.000 gramas desse gás. Então, hidrogênio está aqui e o hidrogênio ele deu 2.000 gramas. Então, o que acontece aqui, amigo? Eu tenho uma relação de massa e massa. Qual é a pergunta dele? Se eu usar 2.000 gramas de hidrogênio, quanto de água eu consigo produzir? Então, fica claro que a relação é massa. Eu dou a massa de um e peço a massa do outro. Aí você fala, então, amigo, o que é que eu faço agora? Bom, se a relação é massa, obrigatoriamente, você vai ter que calcular aqui, ó, a massa molar do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio. E como é que eu calculo a massa molar do hidrogênio, amigão? É muito simples. Você vai fazer 2, por que 2? Porque tem 2 hidrogênios aqui, 2. E você vê que é dado aqui para a gente a massa molar dele, que é igual a 1. A massa, na verdade, do hidrogênio é 1. Então, como é que fica isso? 2 vezes 1. Então, quer dizer que a massa do hidrogênio, a massa do mol do hidrogênio, são 2 gramas. Então, cada hidrogênio tem 2 gramas por mol. Então, hidrogênio são 2 gramas. Só que a relação é geralmente com 2 substâncias. Tem o hidrogênio e tem a água. Para calcular a massa da água, o processo é basicamente o mesmo. Você vai fazer 2, porque você tem aqui, ó, 2 hidrogênios, vezes o hidrogênio que você já viu que é 1, só que agora você tem 2 elementos. Quais são os elementos, amigo? Oxigênio. Então é mais. Só que oxigênio, amigão, oxigênio só tem um oxigênio. Então você tem 1 e a massa do oxigênio ela é 16. Então aqui você tem 1 vezes 16. Essa massa vai ser igual a quanto, amigão? 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 vezes 16 dá 16. O que me dá uma massa de 18. Então, seu passo inicial é esse. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 18 gramas de água. Aí parte para a estequiometria. O que é que isso quer dizer? Esse 2 gramas de hidrogênio não vai mudar nunca.
esse 18 gramas de água não vai mudar nunca. Então, o que é que isso quer dizer? Que 2 gramas de hidrogênio sempre vai produzir 18 gramas de água. Sempre 2 gramas de hidrogênio, sempre. Isso não vai mudar nunca. Agora, 2.000 gramas, que é o que ele quer, vai produzir quantos gramas de água, amigo? Aí agora é só fazer a nossa continha. E essas contas, essa está até simples, mas tem muitas que as pessoas têm dificuldade na matemática básica. Muitas vezes as pessoas dizem que não entendem a questão, quando na verdade ela tem dificuldade em fazer as contas. Então é necessário que a gente treine isso matematicamente. A melhor maneira de você fazer as contas é na simplificação. Por exemplo, eu posso dividir 2.000 por 2. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Então, quer dizer que aqui agora é só fazer o cruz-credo. A minha massa vai ser 18 vezes 1.000, que nada mais é do que 18.000 gramas, que seria a letra C. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte, que toda vez que você pegar uma questão de estequiometria, você sempre vai ter um texto para você fazer uma interpretação e colocar as contas no lugar. Então, o que foi que ele pediu para a gente? A massa de água a partir de 2.000 gramas de hidrogênio. Então, eu quero saber a massa da água a partir de 2.000 gramas de hidrogênio. Só que a água tem sempre 18... É mais que está falando? A massa tem sempre 18 gramas e o hidrogênio tem sempre 2. Então, 2 de hidrogênio sempre corresponde a 18 de água, sempre. 2.000 gramas, que é o que ele quer, vai produzir uma massa que nós não sabemos. Fazendo a conta devida, Juarez, você acha 18.000, que seria a letra C. Tá ok aí? Beleza. Jogador, então, meu querido. Então, você vê que aí você vai fazendo essa relação para poder a gente jogar duro. Então, as primeiras questões, vamos com calma, para poder o cara tirar onda, tá certo? Na interpretação devagarinho. Fica à vontade, meu querido. Um grupo de estudantes de geologia coletou uma pedra em uma região rochosa para realizar estudos em laboratório, suspeitando que tratava de CaCO3 puro. Os estudantes inicialmente determinaram a massa da pedra, que era 20 gramas. A pedra foi então submetida a forte aquecimento até que se transformou totalmente em um pó branco, CaO. Pó branco aí é outra coisa, viu? Não é o que o pessoal às vezes costuma pensar, não. Supondo que eles tinham razão quanto à composição química e ao teor da pureza da pedra, qual deve ter sido a massa determinada do pó branco que obtiveram? Muito obrigado, meu querido. Então, de novo, vamos interpretar. O que é que ele fala? Ele fala do CaCO3 puro. E diz que essa substância, que é o CaCO3 que está aqui na reação, tem uma massa de 20 gramas. Então, CaCO3 são 20 gramas. E fala que o pó branco é o CaO, que é essa substância aqui, e ele pergunta qual deve ter sido a massa do pó branco. Então, vocês percebem que tem o textão e que você tem que pegar palavras-chave. Com calma, você consegue resolver tudo isso direitinho. Então, ele está lhe perguntando o seguinte: se eu usar 20 gramas de CaCO3, qual vai ser a massa de CaO que eu vou conseguir obter? Aí você fala, bom, amiga, como é que eu faço isso? Fica claro que se é 20 gramas, é massa. E se ele está pedindo a massa, é massa também. Então, você tem uma relação massa-massa. Relação massa-massa. Se é massa e massa, tenho que achar a massa molar do CaCO3. Vai fazer a mesma coisa. Eu estou fazendo todas assim, porque depois você vai conseguir fazer de maneira mais rápida. Como é que eu faço isso? Quantos cálcios tem aqui, amigo? 1. Aí fica 1 vezes a massa do cálcio, que é 40. 40. Então, vai fazer 1 vezes 40. Quem tiver habilidade já pode fazer isso aqui mais rápido, mas quem não tiver, vai devagar. Mas aí você vai para o carbono, que é o próximo elemento. Carbono é o próximo elemento. 1 carbono vezes a massa dele, que é 12. 1 vezes 12, que é a massa do carbono. E o oxigênio, que são 3. 3 vezes o oxigênio, que é 16. Fazendo as contas, o que é que eu tenho? 1 vezes 40, 40. Mais 1 vezes 12, 12. Mais 3 vezes 16,
48. Somando isso, 40 com 12 dá 52. 52 com 48 vai ser exatamente igual a 100. Então, a massa do CaCO3 é uma massa de 100 que não muda nunca. A reação está me dizendo isso, não muda nunca. E o CaO, amigão, a mesma coisa. Quantos cálcios tem aqui, amigo? 1. Aí você faz 1 vezes o cálcio, que é 40, que você já viu no anterior, mais 1 vezes 16. Como eu disse antes, vou dizer a vida toda, quem tiver habilidade, faz mais rápido. Isso aqui vai ser igual a quanto, amigo? 40 mais 16, que é igual a 56. Então, o CaO tem uma massa de 56. Essas massas, meus amiguinhos, nunca, meus queridos, vão mudar. Nunca. Essa massa sempre vai ser igual a 56, assim como a outra vai ser igual a 100. As massas molares não mudam nunca. Então, o que é que isso quer dizer? Que 100 gramas de carbonato produz 56 gramas do pó branco, que é o óxido de cálcio. Se 100 produz 56, 20 que ele deu vai produzir quanto de CaO? E aí agora é só fazer as contas. Como eu disse, quem tiver dificuldade tem que treinar um pouquinho a matemática, mas quem tiver mais facilidade pode dividir aqui, ó, 100 dividido por 20. Quanto é 100 dividido por 20, amigo? Dá 5. Então, o que é que isso quer dizer? Que a massa que você procura é 56 dividido por 5. Quanto é 56 dividido por 5, amigo? 11,2. Às vezes a pessoa tem dificuldade em fazer essas contas, o que é normal, mas o anormal é você não querer aprender. Você vai aprender, você tem condições para isso. Agora é necessário você treinar. 56 dividido por 5, a gente está acostumado com a calculadora, mas lá na hora é na mão grande. 56 dividido por 5 dá 11,2, que é a nossa letra C. Então, percebam que as questões se repetem, só muda o contexto e os valores. Então, o que é que ele deu para a gente? Massa a massa igual a outra. Falou do CaCO3, que são 20 gramas, e pediu o CaO. Como eu calculei que isso aqui é dado para mim, que o CaCO3 são 100 e o CaO são 56, então fica fácil. Se 100 sempre vai produzir 56, sempre 20 vai produzir quanto? Eu acabei de achar 11,2. Certinho aí, meu querido? Certinho. Então vejam que todas são desse jeito, todas são dessa forma. Agora, eu tive o cuidado de fazer o seguinte: as relações que a gente vai trabalhar são massa, mol, moléculas e volume. Então eu botei 8 questões, por quê? Massa, massa, reagente produto, massa, produto, reagente. Depois botei massa, mol, mol, massa, molécula, molécula, massa, volume, volume, massa. Para quê? Para que vocês tenham todas as relações possíveis em qualquer prova, tá certo? Então, massa é essa daí. Aí você vai ver um agora que vai ser mais rápida. Fica à vontade, meu querido. Aí mostrou uma reação aqui em cima, né? E Certo. essa reação é altamente exotérmica, chegando a fundir o ferro que é formado e por isso ela é utilizada para soldas. Partindo-se Certo. de 80 gramas de Fe2O3 e supondo a Ah, reação completa, a quantidade em mol de ferro líquido formado é aproximadamente. muito obrigado. Então veja o que é que ele diz para você. Ó, de novo, interpretação. Juarez fez a leitura e nós vamos pegar a palavra-chave. Qual é a palavra-chave, amigão? Primeiro eu botei logo a reação aqui para baixo. Por que você botou para baixo a reação? Porque lá em cima fica ruim de fazer a regra de 3, né, amigo? Botei aqui embaixo para facilitar e para ficar arrumadinho para você tentar enxergar daí do conforto do seu lar. Preste bem atenção. 80 gramas de Fe2O3. Então, a substância que eu estou trabalhando é Fe2O3 e ele me deu 80 gramas. Qual é a pergunta? A quantidade em mol. Agora ele quer saber do ferro líquido, que é essa substância aqui, ferro líquido, quantos mol? Mol e molécula é tudo dado pela letra N. Então, perceba uma coisa aqui, meus amigos. Muita gente às vezes erra isso aqui, sabe por quê? Porque quando você pega essa equação, você tem 4 substâncias. Só que das 4, só lhe interessam 2. Por que me interessam 2, amigo? Porque um ele vai dar, outro ele vai pedir. Um ele vai dar, outro ele vai pedir. Então vai ser sempre desse jeito, sempre dessa forma. Ele fornece um dado e faz uma pergunta. Então pode ter zilhões de substâncias. Geralmente você vai fazer somente duas substâncias, vai fazer a sua regra de 3. Então, veja qual é a relação agora. A relação mudou em relação às duas questões. Por quê? Porque é massa
e mol. Então, olhe bem aqui para você poder não se atrapalhar. Massa e mol. Vou calcular massa molar do Fe2O3. Como é que calcula a massa dele, amigo? Igual a todas as outras. Ó, ferro são dois ferros aqui, vezes a massa do ferro, que é 56. 2 vezes 56, mais a massa, o oxigênio, que são 3, vezes a massa dele, que é 16. 2 vezes 56, isso é igual a 112. E 3 vezes 16, isso é igual a 48. 112 com 48 vai ser igual a 160. Então, a massa desse cara é sempre 160. Então, preste bem atenção para você poder jogar duro agora. 160 é a massa dele. Muita gente erra, Juarez, sabe por quê aqui, amigo? Porque, às vezes, o cara quer botar massa em tudo. E, no caso do ferro, eu não preciso. Por que não preciso da massa desse, amigo? Porque do ferro, ele nem pediu, nem deu massa. Ele falou de mol. Então, a relação desse cara aqui, amigão, é mol. E o mol está bem aqui na nossa frente. Ó. O mol é justamente o que você aprendeu com o Serjão a fazer o balanceamento. Então, aqui você tem 2 mol. 2 mol. Então, ferro são 2. Então, o que é que isso quer dizer, amigo? Isso quer dizer o seguinte, que 160 gramas de Fe2O3 sempre vão produzir 2 mol de ferro. Isso aqui é o que está na equação. Aqui eu tenho 2 mol. 160 produz 2. Mais 80, que é o que ele quer, 80, que é o que ele quer, vai produzir quantos mol, amigo? Aí nós vamos achar agora. Como é que você faz isso? 160 dá para dividir por 80? Dá. Quanto é 160 dividido por 80, amigo? 2. E aí, amigão, você tem 2 dividido por 2. 2 de um lado, 2 do outro. 2 dividido por 2 vai dar exatamente 1 mol, que seria a sua letra A. Perceba que essa questão, como é que ela trabalha com você aqui? Ele deu a massa do Fe2O3 e pediu o mol. Então, eu não preciso calcular, como nas anteriores, 2 massas. Por que não preciso de 2 massas, amigo? Porque ele só quer uma, ele só deu uma. A outra substância, ele falou de quem? Do mol. Então, eu só preciso do mol. Então, quer dizer que o mol é só ter 2 olhão na cara aqui, ó. 2. Então, quer dizer que aqui são 2 mol de ferro. Então, 160 que eu calculei está para 2 que ele me deu na equação. 80, que é o que ele quer, está para o mol, que nós não sabemos, e agora nós, quer dizer, não sabíamos, né? Agora nós sabemos que é 1 mol. Tá certo aí, amigo? Beleza aqui. Pronto. Então, perceba que é justamente isso daí que nós vamos fazer para poder o cara ir ficando tranquilo, o cara ir ficando de boa, tá certo? Vamos ver agora que tem uns textos assim que são grandes, né, Juarez? O cara fica meio doido, né, amigo? Verdade. Aí tem que É, pular, né? Oh, acho que tem que pular, fazer igual a Jacó, né? Jacó que gosta de pular. verdade. É, só tem merda aí, né? Quantos mols de CaCO3 são necessários para produzir 66 quilos de CO2? Então, perceba que a Juarez já foi direto no ponto. Você tem um texto, que geralmente é o que o Enem faz também, que é o que ele chama de questão contextualizada, onde ele fala um monte de coisa a respeito da substância que faz parte da reação. Mas o que interessa para você, no caso da estequiometria, são os dados numéricos, porque estequiometria é cálculo de quantidades. Então, nós temos que fazer os cálculos baseados sempre no fornecimento de dados. Então, o que é que eu tenho? Uma reação, que vamos botar aqui para baixo, e agora vamos na pergunta. O que é que ele me pergunta aqui nesse texto? Quantos mol de CaCO3? Então, CaCO3 é mol e mol não tem plural. Mol. Então, CaCO3, ele quer saber o número de mol. É o que ele quer saber, o número de mol. Mol. E ele fala necessários para produzir 66 quilos de CO2. Então, o CO2 são 66 quilogramas. Então, repare que a relação, mais uma vez, é o que, amigo? Mol de CaCO3, massa de CO2. Relação mol-massa. Mol-massa. E aí, amigo, como é que eu faço? Bom, se ele falou de massa, só de um, então eu só preciso da massa do CO2. Vou achar a massa do CO2. Como é que eu acho aqui, amigão? Que eu só tenho um carbono aqui, vezes a massa molar dele, que é 12. 1 vezes 12, mais
2 do oxigênio vezes 16, o que vai me dar 12 mais 32. 12 mais 32 é igual a 44. Então, o que eu tenho, amigo? O CO2, a minha massa é 44. CO2 é 44. Só que o CaCO3, ele falou de mol. E mol é só ter dois aí na cara. Aqui na frente do CaCO3 tem quantos mol aqui, amigo? Quando não aparece nada, nada não é nada. Nada é uma palavra esperando tradução. Nada, na verdade, é um. Então, quer dizer que você tem 1. A equação me dá 1 mol. Então, o que a equação me diz? Que 1 mol produz 44 gramas de CO2. Quantos mol vão produzir? Agora, cuidado. Por que cuidado? Porque ele deu 66 quilos e você precisa transformar em grama. 66 quilos são 66 mil gramas. Então, aqui dá 66 mil gramas. E agora você vai dividir 66 mil por 44. Quem tiver habilidade pode dividir esse cara aqui e dar um número tranquilo. Se você perceber isso aí, dá para você dividir até por 11, se o cara quiser. Ou então perceber que é 1,5. Por que 1,5? Porque 44 e a metade. A metade de 44 é 22. Se você somar 22 com 44, dá 66. Então, essas coisinhas matemáticas não é para todo mundo. E não faz você melhor nem pior do que ninguém. Apenas a pessoa tem habilidade ou não, mas vai acertar do mesmo jeito. Então, cada um faz do seu jeito. Fazendo a divisão, isso aqui vai dar 1.500 mol. Então, quer dizer que o número de mol é 1.500. Então, veja que é uma repetição da questão anterior, apenas mudando os lados. Ele quer saber o mol de CaCO3 para 66 quilos, que são 66 mil gramas. Então, eu não preciso achar a massa do CaCO3. Eu só preciso achar a massa do CO2. A massa do CO2, fazendo o cálculo devido, achamos 44. Então, o que é que isso quer dizer? Que 1 mol que está na reação produz 44. Qual vai ser a quantidade em mol que vai produzir 66 mil? Agora a conta é com cada um. Cada um faz do jeito que achar melhor, que achar mais conveniente, que achar, não digo nem mais fácil nem mais difícil, porque para mim não tem nem fácil nem difícil. Para mim tem aquele que você sente seguro ou não. O fácil e difícil é você que decide. Então aqui, amigo, seria 1.500 letra B. Ok aí, meus amigos? Aí, ok. Muito bom, amigão. Você vai vendo aí que o cara vai fazendo, vai jogando duro e vamos nessa, né? Vamos agora, que agora trabalhar com moléculas. Jogue duro aí, meu querido. Aí tem a equação novamente. Aí ele fala: Novamente. se Fica à 8 gramas vontade. de metano reagirem com oxigênio, quantas moléculas de gás carbônico, CO2, serão liberadas para a atmosfera? Aí, meus amigos. De novo, vamos botar a equação aqui embaixo para ficar melhor, para a gente poder arrumar as ideias, para o slide ficar bom para você poder enxergar direitinho. O que é que ele fala para a gente? Ó? O que é que ele dá? Ele dá isso aqui, ó, 8 gramas de metano. Bom, metano, ele fala lá em cima que é CH4. Então, esse cara que é o metano, CH4, ele tem aqui, ó, 8 gramas. 8 gramas. Ao reagir com oxigênio, olha a pergunta dele, quantas moléculas de gás carbônico? Então, CO2, ele quer saber o número de moléculas, que também é dado por N. Também é dado por N igual ao número de mol. Ele quer saber o número de moléculas. Então, quer dizer que a relação agora mudou um pouco. Como é a relação, amigo? Massa, moléculas. Massa, moléculas. Então, como é que eu faço? Eu tenho que achar a massa de todo mundo? Não. Se a massa é só do CH4, é a massa do CH4 que eu vou achar. E vou achar do mesmo jeito que nós achamos todas. Um carbono vezes a massa dele, que é 12. Mais 4 hidrogênios vezes a massa dele, que é 1. 1 vezes 12 dá 12. 4 vezes 1 dá 4. 12 mais 4 vai dar 16. Então, o CH4 tem uma massa de 16. Agora, preste bem atenção. O que ele está lhe pedindo agora é o número de moléculas. E ele deu para a gente aqui, ó. Quando ele bota esse mol a menos 1, algumas pessoas até se assustam, viu? Esse mol a menos 1, ele está lhe dizendo o seguinte, que cada mol possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quando ele bota mol a menos 1, quer dizer por mol, cada mol. Então, cada mol, meus amiguinhos, tem 6 vezes 10 a 23
moléculas. Então, cada mol, meus queridos, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, número de mol vão ser 6 vezes 10 a 23 moléculas. Cada mol vai ter isso. Aí você fala, então o que é que eu faço? A relação. O que é que ele me diz em cima? Que 16 gramas produz 6 vezes 10 a 23 moléculas. 8 gramas, que é o que ele quer saber, vai produzir qual número de moléculas? Quem tiver habilidade pode perceber que 8 é a metade de 16. Então, o valor vai dar metade. Ou então, o cara vai na conta, meus queridos. Aqui, ó, 16 dividido por 8 dá 2. Aí, 2 e 6 dá 3, que nós já sabíamos que só poderia dar 3 vezes 10 elevado a 23, que vai ser a letra B. Então, veja, o que é que ele fez nessa questão? De acordo com essa equação, 8 gramas de metano. 8 gramas de metano produz quantas moléculas de CO2? 8 gramas produz quantas moléculas? Bom, cada mol de metano tem 18 gramas. E cada mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 16 gramas produz 6 vezes 10 a 23. 8 gramas, que é a metade, obviamente, vai produzir a metade de 6 vezes 10 a 23, que vai ser 3, que aí seria a letra B. Muita gente se atrapalha, porque o cara quer botar massa em tudo, mol em tudo, e tem que prestar atenção. Por isso que você precisa grifar sua questão, como eu estou fazendo agora, colocar tudo no devido lugar, para daí você conseguir colocar seu negocinho bacana, tá certo? E aí você teria 3 vezes 10 a 23. É mais, é? Não sei se é o microfone de mais tá na tela. Certinho aí, amigo? Pronto. Aí você vai jogando duro, sempre assim, né? Todas as relações são essas que a gente está fazendo aqui para poder o cara tirar onda. Vamos lá então na número 6. 6 quer dizer 6 em inglês. Ele fala quem é o fosfogênio, né? COCl2. Aí ele fala que se uma pessoa inalar 9 vezes 10 a 23 moléculas de fosfogênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma no pulmão é igual a... Muito bem. Esse gás aí foi usado na guerra, amigo. Segunda Guerra Mundial. O pessoal jogou foi duro aí, matou muita gente, infelizmente. Aí é o seguinte, ó. De novo, vou botar a equação aqui embaixo para ficar melhor para você poder enxergar direitinho, para arrumar as ideias na nossa cabecinha. E o que é que nós temos aqui, ó? O que é que ele fala? Se uma pessoa aqui, ó, fosgênio, ele botou COCl2. Se uma pessoa inalar 9 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Então, o gás, que é o COCl2, ele tem 9 vezes 10 a 23 moléculas. Isso é dado na questão. A massa de ácido clorídrico, então ele está lhe perguntando qual é a massa de ácido que vai ser produzida, ou seja, quanto vai ficar nos pulmões do povo quando você tiver esse diabo desse gás. Então ele está lhe perguntando a massa. E agora, amigo, se ele está perguntando a massa, o que é que eu faço? De novo, relação, moléculas, massa. Se você fizer isso aqui, amiguinho, ó, tranquilo, só interpretando e botando no lugar, você segue seu caminho e você acerta tudo. Moléculas, massa. Então, o que é que nós temos aqui, amigo? Bom, a massa do HCl, que é fácil, porque só tem um hidrogênio, vezes 1, que é a massa dele, mais um cloro, vezes 35,5, que é a massa dele. Então, 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 35,5 dá o próprio. É desnecessário fazer isso, mas eu fiz. Dá 36,5, meus queridinhos. Então, o que é que isso quer dizer? Que a massa do HCl dá 36,5. E o COCl2, o número de moléculas, é 6 vezes 10 a 23. Então, a relação é direta. Agora, muito cuidado a partir de agora, porque algumas pessoas vacilam. Por que vacilam? Se ligue. Eu posso dizer, então, que 6 vezes 10 a 23 moléculas, preste bem atenção, vai produzir, agora cuidado, aqui ela não produz 36,5 gramas só. Por que não produz 36,5 gramas só, amigo? Porque 36,5 gramas é a massa de um mol, E você está vendo aqui na equação que não tem um mol de HCl. O que você tem aqui é quanto, amigo? 2. Então, isso quer dizer que 6 vezes 10 a 23 produz 2 vezes 36,5. Ah, amigo, pera aí, mas você não fez isso nas outras. Eu fiz intuitivamente. Por quê? Porque só tinha um. Todas as outras eu coloquei com um. Por que você colocou com todas as outras? Porque a gente vai começando devagar, para depois ir melhorando, para poder o cara ir ficando craque. No final, tudo fica ótimo. Então, veja bem.
O que nós temos aqui é o HCl, 1 mol tem 36,5 gramas, mas a equação me dá 2. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas do fosgênio, ela está produzindo 2 mol de HCl, ou seja, são 2 vezes 36,5 gramas. Agora, 9 vezes 10 a 23 vai produzir quanto? Aqui você praticamente terminou, só que o problema é agora, na verdade. O término passa a ser o começo do pessoal que geralmente tem dificuldade em matemática, que é normal, como eu já falei, mas não tem problema, a gente vai chegar lá. Vamos jogar duas. 10 a 23 com 10 a 23, você pode cortar, já pode mandar embora. E 9 e 6 dá para dividir por 3. Se você dividir isso aqui, ó, 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 dá 2. Então, sua conta fica melhor, dá para simplificar. Eu pego 9 e divido por 3 e o 6 e divido por 3. 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. E ainda fica melhor ainda, sabe por quê? Porque esse 2 que está aqui, eu corto com 2 do outro lado. Então, eu cortei 2 de um lado com 2 do outro. Então, minha conta, Juarez, aqui ficou pequenininha. Ficou somente, ó, 3 desse lado vezes 36,5. E quando eu multiplicar 3 vezes 36,5, eu vou achar 109,5, que vai dar, meus queridos, a letra C. Então, perceba como essa questão. O que é que ela tem aqui? Nada demais, é só ficar atento. 9 vezes 10 a 23 moléculas de fosgênio produz que massa de ácido clorídrico? Então, 9 vezes 10 a 23 produz qual massa? Bom, eu sei que cada mol de fosgênio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E sei que cada mol de HCl tem 36,5 gramas. Só que o HCl tem uma particularidade. Ele tinha 2 mols na equação. Então, se ele tem 2 mol na equação, aqui não vai ser somente 35,5, 36,5. Vai ser 2 vezes isso. Então, quer dizer que você pode fazer sua matemática do seu jeito, da maneira que você quiser, de modo que você fique atento para quando o número de mol ele for diferente de 1, para você poder não se atrapalhar, tá certo? Ok aí, meu querido? Tá ok. Muito bem. Então, o cara vai seguindo, vai tranquilo, vai de boa, vai na paz e vai na manha do gato, né? Para poder o cara jogar duro, só na manha do gato. Vamos lá tirar onda. Aqui ele pergunta qual o volume de CO2 liberado na CNTP a partir da queima de 6,5 gramas de acetileno. C2. Obrigado, amigão. Desculpa lhe atrapalhar, que eu não gosto de atrapalhar ninguém na vida. Preste bem atenção. O que é que nós temos aqui? Muito obrigado mesmo. Nós temos uma equação e agora a relação mudou. Agora a relação é com volume. E qual é a diferença, amigo? O número, porque o raciocínio é basicamente o mesmo. Vamos lá. O que é que ele pergunta a você? Ó? Qual o volume de CO2 liberado nas CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, CO2, ele está perguntando qual o volume. A partir da queima de 6,5 gramas de acetileno, C2H2. Então, C2H2, esse cara aqui, ó, são 6,5 gramas. Então, fica aqui, ó, para a gente, relação massa-volume, que é a última relação de massa que nós temos. Já vimos massa-massa, massa-mol, massa-molécula, agora massa-volume. Se é massa, eu tenho que achar a massa. A massa molar do C2H2. Como é que eu acho essa massa, amigo? Eu faço 2 vezes do carbono, 12, que é a massa dele, mais 2 vezes do hidrogênio, que é esse cara aqui, vezes 1, que é a massa do hidrogênio, e vou fazer minha conta. 2 vezes 12 dá 24, mais 2 vezes 1 dá 2. 24 mais 2 dá quanto, amigo? 26. Então, a massa molar do C2H2 é 26. Agora, preste bem atenção. No caso do volume, não é mais 6 vezes 10 a 23. Ele deu para a gente que o volume é 22,4. 22,4. De novo ali, ó, mol a menos 1. Então, cada mol vai ter 22,4 litros de volume. E agora, amigo, como é que eu faço? Agora é só armar. Vamos armar junto. O que é que nós temos aqui, ó, lá em cima? 26 gramas do acetileno. Agora, cuidado. Por que cuidado? Ela produz, ó, 2 vezes 22,4 litros. Por que 2 vezes? Porque são 2 mol de CO2. E cada mol tem 22,4. Então, meus queridos, são 2 mol. Então, é 2 vezes 22,4. 2 vezes 22,4. Você vai fazendo isso várias vezes e o cara vai ficando bem craque, bem tranquilo. E 6,5, amigo, 6,5 produz um volume que eu não sei ainda. Agora, preste bem atenção.
Para aqueles que têm dificuldade, pode fazer a conta como quiser. Para quem tem mais facilidade, é melhor fazer o seguinte: 26 dá para dividir por 6,5. Por que dá para dividir por 6,5, amigo? Porque matemática, na verdade, é de cada pessoa, como eu disse a vocês, não quer dizer que Mariano nem Eliseu serão melhores do que nós, porque sabem mais matemática do que a gente. Mas eles têm mais habilidade, então essa habilidade muitas vezes é usada em favor deles. Como é que a gente faria isso? 26 e 6,5, se você dobrar 6,5, o dobro de 6,5 é 13. E 13 é a metade de 26, amiga. Então, sabe o que é que isso quer dizer? Que se eu dividir 26 por 6,5, eu vou achar 4. Já facilita a minha vida. 26 dividido por 6,5 dá 4. E 4 eu posso dividir com 2 do outro lado, porque 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa conta toda que ficaria grande, ficou pequena. É só dividir 22,4 por 2. 22,4 dividido por 2, esse volume aqui vai dar quanto, amigo? 11,2, que seria a letra A. Então, perceba que nessa questão, elas são basicamente iguais, só muda o contexto e os dados, como eu falei. Ele pergunta, qual o volume de CO2? Ele quer saber o volume de CO2. A partir de 6,5 gramas de acetileno. Vamos achar o acetileno 6,5 gramas. Então, a relação é massa, volume. Qual é a massa do acetileno? 26. Acabamos de achar aqui embaixo. Qual é o volume? Sempre 22,4. Tem também outro valor que eu vou falar nas próximas aulas, mas por enquanto deixa quieto. Só que são 2 mol de CO2. CO2 está bem aqui na nossa frente, ó, 2 mol, 2 mol. Então isso quer dizer que vai ser 2 vezes 22,4. E 6,5, que é o que ele quer, vai produzir quanto? Aí, como eu disse, a matemática ela pode nos ajudar. Se o cara tiver habilidade na hora, perceber os números, a proporção que tem entre eles, faz rápido. Se não tiver, não tem problema. Tem um pequeno problema, mas não é tanto assim também não. Você vai, faz sua conta do seu jeito e você resolve da sua forma, tá certo? Ok aí, amigo? Beleza. A gente vai jogando duro, que é assim que o cara vai fazendo, né? Para poder o cara tirar a onda. Vamos nós então para poder. Aí, você vê que às vezes tem insistência que o cara fica com medo, né? Mas é normal, fica à vontade. Aqui ele fala que o leite magnésia ele neutraliza o ácido clorídrico de acordo com a reação. Ele fala, a partir da reação citada, calcule a massa do leite de magnésia necessário para liberar 5,6 litros de HCl na CNTP. Muito obrigado. Então, olha o que ele faz com nós aqui. Ó. Calcule a massa de leite de magnésia, que ele diz para a gente que é MgOH2. Ele está perguntando qual a massa desse cara. Necessária para liberar 5,6 litros de HCl. Então, HCl são 5,6 litros. Fica claro, mais uma vez, que a relação, meus amiguinhos, é massa, volume. Massa, volume. Então, a relação é massa, volume. Então, eu tenho que achar a massa do MgOH2. Como é que eu faço para achar essa massa, amigo? Bom, Mg é 1 vezes a massa, que é 24. Mas, tome cuidado agora, porque o nosso oxigênio aqui são 2, meu amiguinho. Aqui tem 1, mas tem 2 aqui fora, viu? 1 vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes o oxigênio, que é 16. Mais o hidrogênio também, viu, maluquete aqui, ó. O hidrogênio, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então, fazendo a continha, 24 mais 32 mais 2. 24 com 32 dá 56. 56 mais 2 dá 58. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte. MgOH2, a massa dele é 58. 58. E volume? Volume é sempre quanto, amigo? 22,4. Volume é sempre 22,4. Então, ele deu para a gente para cada mol. Então, qual é a relação? 58 gramas de MgOH2 vai produzir 22,4 litros de HCl vezes 2. Por que vezes 2, amigo? De novo, eu coloquei novamente mais uma vez para você perceber que são 2 mol de HCl. 2 vezes 22,4. 2 vezes 22,4. Qual seria, então, a massa para produzir o que ele está pedindo, que são 5,6. Bom, de novo, a matemática pode nos ajudar. Por que pode nos ajudar? Porque se o cara quiser aqui, ó, 22,4 dá para dividir por 5,6. 22,4 dividido por 5,6, isso aqui vai dar 4, vai dar 4. E agora, amigo, como é que fica isso? Agora é só você fazer aqui também, se você quiser, né?
58 dividido por 2. 58 dividido por 2 dá 29. Então, a sua massa é 29 dividido por 4. E 29 dividido por 4 vai dar uma massa de quanto, amigo? 7,25. Então, perceba que ele faz a mesma coisa novamente. Todas as questões são muito parecidas. O que é que ele fez, amigo? Ele quer saber a massa de leite de magnésia. A massa de leite de magnésia com 5,6 litros de HCl. Então, a relação é massa-volume. Achando a massa do MgOH2, agora prestando atenção, que aqui tem um parênteses. Então, aqui você tem 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então, oxigênio e hidrogênio são 2. Substituindo os valores das massas que são dados, você achou 58. E o seu, aqui esse negócio não era para acontecer, isso, Juarez. E o seu HCl são 22,4. Fazendo as devidas contas, 22,4 dividido por 4 dá 5, dividido por 5,6 dá 4. 58 dividido por 2 dá 29. Fazendo a conta, você acha 7,25, tá certo? Ok, amiguinho? Ok. Então, vocês percebem que essa aí, na verdade, isso aí é o final da primeira lista. Vocês... Europa, da bancada, comprar feijão.